Nos chama bastante a atenção o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, no capítulo de número 15, no versículo de número 4, quando ele diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Tudo que dantes foi escrito para nos ensinar. Tudo da palavra de Deus traz para nós ensinamentos, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Qual é a paciência e consolação das Escrituras? Os testemunhos que nós lemos e aprendemos. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensinamento, para nós aprendermos, para que pela paciência das Escrituras, a paciência de quem? Dos apóstolos. A paciência de quem? Dos profetas, dos patriarcas. Através dessas paciências, desses ensinamentos que eles nos traz, nós alcançamos consolo e alcançamos esperança. Veja um exemplo da paciência de Abraão. Veja o exemplo da paciência de José. Quando José viu os seus irmãos, a paciência que ele teve de não fazer julgamento precipitado. Ele trouxe foi uma palavra de conforto aos seus irmãos, quando os seus irmãos muito preocupados, pensando que José iria lhe castigar a cada um deles, trazer sobre eles o jugo perverso, jugo mau, jugo ruim. Mas não, José mostra aos seus irmãos paciência. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Veja o tamanho da paciência de José. Ele não viu o que os seus irmãos tinham feito com a sua vida como perversidade a retribuir para com eles. Muitos, quando sofrem algo, alguma repreensão, quando sofre alguma retaliação, quando sofre algo que traz transtorno sobre a sua vida, se machuca, se magoa, certo? Acontece. Mas o exemplo que José nos dá é que ele não guardou mágoa. E muitos guardam mágoa quando passam por este sofrimento, por este problema, por esta retaliação. Acabamos passando por determinados problemas, determinadas dificuldades, mas não é o caso de guardarmos mágoa. Nós temos que saber que as Escrituras, ela nos consola, ela nos ensina, ela nos traz paciência. E esse espírito de amargura, de tristeza, ele tem que ser repreendido da nossa vida, para que não venha fluir
de amargura ele não venha crescer. O exemplo de José aqui é um dos tais que José ele não alimentou essa amargura. Ele não alimentou este problema que os seus irmãos tinham lhe causado. Ele viu tudo como se Deus estivesse trazendo propósito, não só para a sua vida, mas para a vida dos seus. Quando ele viu aqueles que tinham lhe causado problema, que tinham lhe causado as dificuldades, ele não mostrou amargura, rancor, raiva, ódio, não. Ele mostrou amor, e o amor de Deus. Ele entendeu que o que tinha acontecido na sua vida era propósito de Deus. O que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo na vida dos teus, entenda como propósito de Deus. Eu estava falando esses dias, e eu vou repetir, que muitas das vezes o caminho de Deus, ele não é, aos nossos olhos, o nosso caminho. E muitas das vezes o nosso caminho que nós estamos trilhando não é o caminho que o Senhor quer que nós trilhe. Nós temos que entender isso aí. Porque aos nossos olhos nós queremos um caminho light, um caminho mais confortável. Um caminho que seja melhor para nós, seja menos dificultoso aos nossos olhos. E muitas das vezes o caminho está estreito, o caminho está árduo, e nós pensamos que não é Deus que está neste caminho. Por isso que o caminho de Deus, ele não é, muitas das vezes, aos nossos olhos, o nosso caminho. E José, ele traz esse exemplo para nós. Ele viu que o caminho que ele trilhou, o caminho que Deus lhe colocou através do que os seus irmãos fizeram com ele, tudo aquilo ali era propósito de Deus. Quando seus irmãos pegaram ele e lançaram ele naquela cova, e estava planejando matar ele, José até aquele momento ele não estava entendendo. Quando seus irmãos pegaram ele e venderam ele naquela caravana para ser vendido no Egito, José até aquele momento não estava entendendo que ali era um caminho de Deus. Dali, José foi vendido para Potifar. E Potifar pegou José depois que José fugiu da sua esposa, porque a esposa de Potifar queria abusar de José, mas José, temendo a Deus e temendo o seu Senhor, que ali no Egito tinha, que era Potifar, mas José foi acusado, e Potifar pegou José e jogou José no calabouço. José ainda naquele momento não estava entendendo o caminho de Deus, mas ele via que Deus era com ele, ele percebia que Deus era com ele. Então às vezes o nosso caminho está sendo um caminho cheio de problema, cheio de dificuldade. Nós algumas vezes estamos dentro da cova, outra vez nós estamos num calabouço, outra vez nós estamos sendo acusados injustamente, outra vez nós estamos sendo apedrejados pelos nossos próprios irmãos, outra vez nós estamos sendo acusados de morte, os nossos próprios irmãos querendo nos matar. Então é caminhos que aos nossos olhos são caminhos que nós pensamos que não é caminhos de Deus. Não é o caminho que Deus quer que nós estejamos. Mas é propósito de Deus. Foi propósito de Deus na vida de José, é propósito de Deus na nossa vida. Nós temos que ter essa visão e entender que o caminho que Deus quer que nós trilhemos são caminhos para a nossa perfeição, para o nosso
nosso aperfeiçoamento, para nós se fortalecermos e observarmos que Deus tem coisas grandes através de nós para com as vidas que aí estão. Se segure, acredite que Deus é na tua vida, porque diz as Escrituras Sagradas que tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tenha esperança, leia as Escrituras. Veja um exemplo também do povo que o Senhor tirou do Egito. O povo de Israel, quando foi tirado do Egito, diz as Escrituras Sagradas no livro de Êxodo, no capítulo de número 13 de Êxodo. Eu acho muito interessante, irmãos, que diz as Escrituras Sagradas que aconteceu que quando o Faraó, olha aí, deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus diz, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Existia um caminho mais perto para Canaã, só que Deus não levou o povo pelo caminho que estava mais perto. Às vezes nós queremos chegar mais rápido, às vezes nós queremos chegar logo, nós queremos tudo instantaneamente, tudo ligeiro, mas Deus, Ele nos leva por caminhos mais longos, mais dificultosos, mais trabalhosos. Foi o que Deus fez com o povo. O povo tinha sido liberto, Israel tinha sido liberto, Faraó tinha libertado o povo, mas o que foi que Deus fez? Não levou o povo pelo caminho mais perto. Aos olhos daquele povo ali, eles pensavam que o caminho que Deus tinha projetado para eles era um caminho que não era de Deus, mas Deus projetou um caminho mais longe, um caminho mais longo. Para quê? Para fortalecer o povo, para mostrar ao povo que Ele era com eles no caminho mais longo. Você pode estar trilhando um caminho longo, você pode achar que não vai ter fim o caminho que você está, mas acredite, vai ter fim sim, vai chegar ao fim. Você pode achar que esse caminho que você está trilhando, esse caminho longo, não é o caminho de Deus. É sim o caminho de Deus. É por este caminho mais longo que você vai aprender a ter paciência. É por este caminho mais longo que você vai ser consolado. É por esse caminho mais longo que você vai ter experiência. Por quê? Porque neste caminho que Deus levou o povo de Israel, é interessante. Foi neste caminho que Deus mostrou a providência dele no deserto. Mostrou a providência tanto de dia como de noite. De dia tinha uma nuvem protegendo o povo do sol escaldante. E de noite tinha uma coluna de fogo iluminando o caminho do povo. E ainda tinha, irmão, interessante que uma rocha, ainda existia uma rocha que minava água para aquele povo. Tinha maná de manhã, toda manhã tinha maná para o povo comer o dia todinho. Todo santo dia Deus providenciava o maná. Durante 40 anos o Senhor providenciou maná todo dia para aquele povo. É muito interessante, irmãos, que aos nossos olhos os caminhos longos são caminhos aos nossos olhos trabalhosos, distantes.
Mas nós não enxergamos neste caminho distante a providência de Deus, o maná que todo dia Deus manda. Não enxergamos a proteção de Deus para que o sol escaldante não venha nos machucar a pele. Ou seja, as dificuldades dos dia a dias não venham nos afligir tanto. À noite, o Senhor trazia aquela coluna de fogo para aquecer o povo, iluminar o povo, proteger o povo. Isso sem contar a sua presença ali diariamente, noite e dia, a presença de Deus naquele lugar. Então, tudo que Dante foi escrito, irmão, foi escrito para o nosso ensinamento. A palavra de Deus, ela diz que ela esmiuça a penha. A palavra de Deus, ela diz que ela conhece a divisão da alma e do espírito, coisa que a pessoa pode passar anos e anos estudando sobre o corpo humano, mas ele nunca vai saber onde é a divisão da alma e do espírito. Nunca. Mas a palavra de Deus, ela sabe onde é a divisão da alma e do espírito. E eu acho muito interessante, irmãos, o que o escritor aos Hebreus fala no capítulo de número 4 de Hebreus. O versículo de número, se não me falha a memória, é 16. Deixa eu ver aqui para vocês verem. Olha o que é que o escritor aos Hebreus diz. Versículo 16 do capítulo 4. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então as escrituras, ela nos traz paciência, ela nos consola e ela nos ensina a ter esperança. Quando nós aprendemos isso com o ensinamento das escrituras, nós começamos a chegar com confiança ao trono da graça de Deus. E quando nós chegamos com confiança ao trono da graça de Deus, nós começamos a alcançar misericórdia. Chegue, irmãos, chegue com confiança ao trono da graça de Deus, porque quando você chega com confiança, você alcança misericórdia. Senhor, a tua palavra, eu leio ela, eu acredito, por isso que eu estou aqui com confiança. Por isso que eu estou aqui não desconfiado, mas com confiança. E eu sei, Senhor, que a tua palavra diz, eu sei. Ela diz que eu vou alcançar misericórdia. E eu vou achar graça. Essa graça aqui, irmão, ela é uma dádiva, é um presente. Eu vou alcançar misericórdia quando eu chego com confiança. E eu alcanço, e eu acho graça. Ou seja, eu acho presente. O presente de Deus. Chegue com confiança, porque você alcança misericórdia e você acha graça. Você acha presente. E o presente de Deus não é um presente do homem. O presente de Deus, irmão, é algo inexplicável que nós não sabemos explicar. Tem mais, eu acho muito interessante que ele diz assim, ó: e nós achamos graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ainda somos ajudados. Achamos o presente e somos ajudados em tempos oportunos. Então o caminho é longo. O caminho é dificultoso, é trabalhoso, é problemático, é cheio de obstáculos. Mas no tempo oportuno, é interessante, irmão, nós vamos ser ajudados. Aleluia! No tempo oportuno, José foi ajudado e se tornou governador. O caminho foi difícil. Teve cova, acredito eu que ele apanhou, teve calúnia, teve calabouço, teve prisão, mas no tempo oportuno José foi ajudado. E ele foi ajudado e se tornou governador e ajudou os seus. Então no tempo oportuno você vai ser ajudado.
Você vai ser ajudado no tempo oportuno de Deus. Por quê? Porque você entrou com confiança e você achou misericórdia, e você alcançou misericórdia e achou a graça de Deus. Aleluia! E você foi ajudado. Continue perseverando, continue perseverante. Você vai ser ajudado. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aleluia. Fique com esta palavra. Se fortaleça, se anime, se alegre, e Deus é contigo.